Eu acredito que sim, que o juiz brasileiro tem um alto grau de independência. Não obstante a reforma do judiciário tenha criado conselhos que, a meu ver, diminuem essa independência, como os conselhos não conseguiram se estabelecer de uma forma sólida, acabaram não cumprindo esse papel de cercear a independência do juiz. Eles foram feitos, de certa forma, para diminuir a independência do juiz, mas o fracasso dos conselhos é a liberdade do juiz. Então, eu acredito que o juiz brasileiro tem sim um alto grau de independência, como grandes países do mundo que preservam isso como valor. Esse é um velho problema do Poder Judiciário brasileiro, que não é propriamente do Poder Judiciário, é da vida nacional. Isso começa lá atrás, com as caravelas, e nós não conseguimos resolver até hoje. Nós já melhoramos, e melhoramos muito. Na década de 90, por exemplo, eu era juiz federal criminal e um sujeito dava um tiro numa capivara a 500 quilômetros de distância do Fórum da Praça da República, no centro de São Paulo, e eu cuidava de um processo ambiental pela morte da capivara. E na audiência seguinte eu interrogava um banqueiro para apurar um crime financeiro. Era o mesmo juiz que fazia isso. Isso já melhorou, mas ainda assim nós temos uma cultura burocrática muito arraigada que não é propriamente do judiciário, é uma questão nacional. Evoluímos, mas ainda temos muito por fazer. Essa questão está intimamente ligada com esse ponto da nossa cultura. Como todo país em desenvolvimento, nós temos grandes qualidades e grandes defeitos. Sempre falta o equilíbrio para as sociedades que estão em desenvolvimento. E o mesmo acontece no Brasil nessa questão. Então nós avançamos muito porque os meios de investigação hoje são sofisticados. Você tem o satélite, você tem o telefone celular, você tem o computador. Então isso facilitou muito. E nós também mudamos uma certa orientação de matriz. Quer dizer, nós saímos do direito de origem romana, para facilitar aqui a explicação, e partimos para o direito anglo-saxão, que é muito mais pragmático, ele é menos formal, ele é mais consensual, inclusive na questão penal. A delação premiada é um instituto consensual. Então, estas várias coisas melhoraram a nossa performance na questão criminal como um todo. E também melhorou nesse crime que se chama organizado, o violento. Hoje é possível monitorar organizações criminosas de tráfico. Isso não é só para o crime do colarinho branco. Melhorou a investigação em geral. Nós temos uma população carcerária imensa no Brasil. Ela é igual numa certa ineficiência, porque nós não temos só muitas pessoas que ocupam cargos públicos importantes soltas, nós temos muitos homicidas soltos. O grande drama do Brasil hoje não é a corrupção, se você fizer uma escala, porque não há nada mais importante do que a vida. E nós somos um dos países que mais cometem homicídios no mundo. Nós matamos 50 a 60 mil pessoas por ano. Isso é mais caro que qualquer esquema de corrupção que você está vendo. E não é que nós não prendemos, nós sequer abrimos inquéritos sobre isso. Então, o sistema ele é disfuncional como um todo, não é? E coisas muito sérias, como, por exemplo, a questão da vida, não é? Mas também na questão patrimonial. O dano que o Brasil sofre com os crimes patrimoniais, violentos ou não, é de uma enormidade, são valores assim, estratosféricos. E aí você coloca junto com isso a questão da corrupção, que tem a visibilidade, digamos, do dia, mas ela é um dos componentes desse sistema disfuncional, que, de novo, não é uma questão do sistema de justiça, é uma questão do sistema da vida nacional, que o sistema de justiça reproduz também. Ele é disfuncional porque a sociedade é disfuncional.